Olá, olá, bom dia a todos. Vamos aqui começar um podcast da Comissão OAB Cidadã, a comissão temática aqui da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Felipe Baldo, atualmente estou como presidente da Comissão OAB Cidadã. Ao meu lado está a doutora Ana Paula Guedes e ao lado dela a doutora Cat Vieira, é membro da comissão. Vamos aqui tratar de alguns assuntos da comissão, as temáticas que a gente discute, os trabalhos que a gente realiza e trocar alguma ideia de alguns causos aí que aconteceu nesses últimos anos ou desde o início da comissão aí, né? Então, queria agradecer ao Dr. Juliano Mandelli, presidente da CAASC, doutora Herta também, vice-presidente, pela oportunidade de estar aqui. Assumindo o desafio, né, de trazer então um pouco da experiência da nossa comissão, que é um pouco mais diversificada, ela abrange diversos temas e ela está com contato direto com o cidadão. Isso acho que é o nosso diferencial e para isso a nossa convidada especial, membro da comissão há mais tempo e contribuindo com a experiência que ela tem, né, Cat, doutora? Bom dia, eles falam isso porque parece que atualmente eu sou a participante mais antiga na comissão. Entrei há alguns anos já, 2014, 2015, a convite da antiga presidente, a doutora Ângela, né, uma pessoa muito especial, que eu acho que muita gente na OAB conhece, que fez um trabalho muito bonito, e convidou para participar exatamente pela defesa do cidadão. Porque o que a gente leva, o que a gente traz é exatamente isso: informação, cuidados, orientação. Muitas vezes o que falta ao cidadão, de forma geral, é informação. E a gente consegue levar isso, né? São várias histórias, a gente já participou de vários eventos, ajudamos várias organizações. E a ideia é isso, é trazer, quem sabe, incentivar outros colegas a vir com a gente, né? Conhecendo a nossa história, quem sabe possam vir fazer esse trabalho tão bonito que a gente faz aqui com a gente. Bem interessante, porque, até me corrija se eu estiver errado, acho que a nossa comissão é a mais ativa e integrativa nesse elo de conexão com a sociedade. É diferente de outros temas que são muito trabalhados numa linha mais de direito material, a gente está ali na frente das pessoas, reconhecendo histórias, dia a dia, cotidiano, e o mais instigante para mim é os temas que são diversificados. A gente vai desde uma associação de pais autistas até a associação de pacientes oncológicos. Então, é um nicho de temas muito abrangente e esse contato, eu, enquanto ser humano, vou me enriquecendo porque vou ganhando bagagem também de outras histórias e me exigindo ser uma melhor profissional. Então, com certeza. E o interessante, por ser não ser uma comissão temática, que a gente é multidisciplinar, né? Então, cada membro da comissão tem a sua área de especialização, tem a sua área de conhecimento. Quando não tem a área de especialização e de conhecimento, a gente busca as outras comissões para estar nos auxiliando aí em certas demandas, né? Porque nem sempre é tão fácil. Tem desde a mais fácil, que é uma simples orientação de qual documento buscar, qual setor, qual órgão estar presente, né? E tem aquelas demandas mais difíceis, que é uma causa um pouco mais pesada, um direito de família, um direito criminal, que realmente delimita um estudo maior, né? Lembrando sempre que a gente só pratica uma orientação jurídica gratuita, né? Nós não viramos procuradores dessa causa, né? Então, as pessoas mais carentes, mais vulneráveis aí, hipossuficientes, nos procuram para uma orientação. Basicamente e principalmente, geralmente, é só uma orientação do quem procurar, quem que eu devo procurar. Então, geralmente, lógico, a gente sempre orienta a busca da Defensoria Pública, né, que é a competência dela, está aí auxiliando o cidadão numa forma geral, né, e outras demandas, né, procurar um advogado particular que não seja da comissão, enfim, né, a gente sempre busca orientar nesse sentido aí. E como a Ana falou, né, a gente trabalha vários temas. Hoje a gente tem uma reunião super importante que a gente chama de reunião da rede, que basicamente a gente atende todo o terceiro setor. São basicamente instituições, né, sem fins lucrativos, que estão aí na ponta da sociedade, das comunidades, dos temas específicos oncológicos e alcoólicos, enfim, né? Então elas nos procuram, a gente tem uma reunião mensal com elas, né, com uma presença aí gradativa aí de 15 a 20 membros de cada instituição. Temos um grupo do WhatsApp também que é super movimentado, é um grupo rede OAB Cidadã,
E super importante, a gente conseguiu muito esse ano, existe uma troca gigante de informação entre eles, de necessidades, eles colocam publicações ali pessoais, necessidades de cada instituição, a outra instituição tem um material aí para fazer uma doação, para compartilhar, enfim, está tendo uma troca gigante nesse grupo. Desde ações assistencialistas muito pontuais, né, como a entrega de materiais quando necessário, que a gente vai fazendo essa conexão, mas o formato que a gente vem trazendo, acho que é mais inovador. A gente resolveu olhar para essas entidades e entender qual a necessidade delas, o que elas querem da OAB, o que elas desejam da OAB, e fomos em busca de parcerias com outros profissionais. Então, todos os meses, o Felipe vem numa luta de buscar temas e encontrar quem é o profissional que vai aceitar o convite de voluntariamente, está dentro da nossa casa, dando informações que são bem valiosas para essas entidades. Então, acho que é muito rico tudo que a gente recebe, porque a gente também se qualifica com cada profissional. Já tivemos contadores, já tivemos captadores de recursos do Instituto BitChange, ensinando a dinâmica de como as entidades podem se mover, psicólogos falando sobre acolhimento de abordagem de determinados temas. E eu quero só quebrar um pouquinho dessa questão, e aí agora trazer para a Kate o que ela já vivenciou nesse período de comissão, que não deve ter sido pouca coisa, de experiências que ficaram assim marcantes. Qual foi esse contato que você teve e que te trouxe a ter, olha, sou advogada, mas estou indo além? Tem experiências assim, uma das coisas que eu aprendi, meus pais me ensinaram, é que o nosso enriquecimento, em boa parte das vezes, ele não é financeiro. Ele é conhecimento, ele é sentimento, ele é gratidão. Então, uma das coisas que eu aprendi, que eu vivenciei dentro da comissão é isso, né? Então, assim, nas reuniões temáticas, eu participei de algumas, e a gente adquire conhecimentos que não imaginava. Nós participamos de uma vez que me chamou muito a atenção, que veio a CCV, né? CCV, cuida do pessoal para suicídio, agora me fugiu o nome, me perdoe. E eles trouxeram informações que me marcaram muito, trouxeram histórias que me marcaram muito. Então, o que acontece desde criança a idoso, a diferença, cada pessoa, o que leva alguém a procurar ajuda, como a gente pode ajudar, que às vezes simplesmente ouvindo a gente consegue ajudar alguém, a gente consegue transformar a vida da pessoa no simples ato de ouvir. Isso foi algo que me marcou muito em uma das reuniões da rede. Outra foi um convite que a gente teve para participar em uma comunidade ali no Jardim Atlântico, que trabalha com crianças, e eles dão aula ainda de instrumentos musicais, vários instrumentos. E a gente foi convidado para uma formatura, né? E como a OAB representar. E aí, como a Ana estava falando, assim, quando eles olharam, nossa, a OAB está aqui, tem uma advogada aqui, crianças de vários... Gente tocando violino tão lindamente, uma coisa tão... uma arte. E aí você vai numa comunidade que as pessoas muitas vezes mal têm o que comer, ter essa oportunidade de ter contato com um instrumento que é clássico, né? Um instrumento clássico. Você vê crianças que jamais teriam essa possibilidade, esse acesso, tocando tão lindamente aquilo, não tem como não se emocionar, não tem como não saber que a gente tem que continuar lutando por aquilo ali, porque essas organizações, e eu gosto muito da palavra rede, porque essa rede de apoio, essa rede de organizações pode levar exatamente a essas crianças que às vezes têm um sonho e que se não for esse tipo de oportunidade, esse tipo de organização, elas jamais vão conseguir alcançar. Então, esse é uma outra história que eu fui, e eu contando aqui eu já me emociono, porque foi lindo demais. Uma comunidade que a carência é muito grande, as crianças terem acesso à arte, e arte clássica, né? que normalmente é só de pessoas que têm um poder aquisitivo. Então, a OAB Cidadã, ao proporcionar essa organização, essa rede, várias entidades juntas, elas próprias podem se ajudar, e a gente ser esse elo é muito importante. E aí o nosso enriquecimento, Ana, vem disso. Vem do conhecimento, vem do saber, vem de poder participar disso e levar, né? Também, assim como a gente leva, a gente traz e leva um pouquinho para a nossa casa dessa grandiosidade que a rede faz. É muito bacana. Eu vejo assim que é muito gratificante quando a gente tem esse retorno, e nós temos o privilégio de ter o retorno direto, né? Nós estamos ali naquele contato de frente,
ouvindo, sentindo, e as energias é algo que não tem como mentir. Você sente a energia, e todas as reuniões, para mim, da rede, elas marcam em algum momento. Então, assim, de temas, como você falou, mais complexos a temas mais triviais do dia a dia, sempre tem uma carga de alguém que me faz eu pensar, olha, eu estou aqui, me sinto orgulhosa de estar representando toda uma classe e demonstrar a eles que, sim, a gente tem esse acesso. E o mais importante é a gente conhecer as redes e, dentro do que a gente pode, enquanto advogado, que políticas a gente pode fomentar e propagar, que órgãos parceiros a gente pode acionar para dar uma qualidade de dignidade ao cidadão. E isso é muito gratificante, eu me reconheci muito, eu entrei na comissão em 2019 e me reconheci muito, e eu peguei um período de transição, que foi pandemia, daí a gente estava muito distanciado, reuniões interativas de forma virtual, tanto que a gente está se conhecendo hoje, desde que eu entrei, pessoalmente, a gente está se conhecendo hoje, mas a gente tem a conexão mensal da reunião, que ela sempre vem bem pontuada. Acho que uma admiração do Felipe é a organização que ele tem, ele é sensacional na forma de como ele é organizado, metódico e nada sai do controle. Então, eu me sinto muito segura do presidente que ocupa essa função na comissão e como ele consegue também, dentro disso tudo, ser tão empático, tão humano e tão acessível. Eu fico nas reuniões no off, dando suporte para ele e vendo como as pessoas que estão ali na rede o admiram. E quando eles admiram o Dr. Felipe, eles estão admirando indiretamente a nossa classe como um todo. Porque na percepção dele, ele ali naquele momento, ele está representando todo mundo que ocupa essa casa. Então, independente da temática que vai, independente da comissão, e uma coisa que o Felipe também falou que eu achei muito interessante, são os outros colegas de outras comissões, quando a gente precisa de uma questão mais específica, o quanto eles são abertos a receber o que a gente leva de demanda. Porque a gente também não pode abraçar tudo, e é muito necessário essas parcerias. Então, eu sinto muito orgulho da gente conseguir fazer toda essa conexão, apesar de exaustivo, apesar de cansativo, mas é um trabalho que traz muito resultado. E como a Cat falou, também qual a sua experiência marcante nesse enfrentamento de viver a comissão? Olha, eu estou na comissão, né, vim da comissão OAB Jovem, né, ali conheci a doutora Ângela, num evento que a gente fez em parceria, e a partir daquele momento ali eu frequentei algumas vezes, não virei membro, né, mas frequentei algumas vezes a reunião da OAB Cidadã. Se eu não me engano, já no final de 2018 ali, entrei meio na metade da gestão, entrei na comissão, comecei a praticar o voluntariado, né? A gente tinha, antes da pandemia, né? Tinha muitos eventos com o município, com a Defensoria Pública, com a promotoria, né? Então, éramos convidados, né, a presenciar alguns eventos municipais no centro da cidade para ofertar aí a nossa orientação jurídica junto com a Defensoria Pública, junto com membros do Ministério Público e tudo mais, né? Então, são causas e mais causas, né? Mas uma que realmente me marcou foi um pedido inesperado, em cima da hora, para comparecer numa festa de Natal de uma igreja ali na Forquilinhas, e que ia ter... Foi quando eu conheci pessoalmente Felipe. Então, houve o pedido ali, em cima da hora, se eu não me engano, foi na mesma semana do evento, né? Festa de Natal, quem que vai estar aqui, né? Enfim, né? E veio o pedido, falou que ia ter bastante presentes, que tinha necessidade, que era um pessoal ali carente de informação e tudo mais. E eu estava aqui na cidade, não pretendia fazer nenhum tipo de viagem nesse período, né? Então me propus a ir lá, a doutora Cat também foi ali, passamos um dia incrível ali na igreja, fizemos, olha, foi até, naquele momento foi até um recorde, foi mais de 20 atendimentos ali, para o pessoal colocar super atendidos, né, assim, a gente chega, o pessoal nos cumprimenta, a gente nem estava trajados como advogados, assim, fomos bem tranquilos, camiseta ali da OAB de Santa Catarina, todo mundo nos recebeu muito bem, ofereciam alimentos toda hora para nós, né, e os atendimentos dos mais variados, e novamente, sim, era um evento de confraternização deles, tinham brinquedos e tudo mais, mas teve esse período aí de um assunto sério, de colocá-los numa salinha, de dar liberdade, dar voz para eles falarem, para ter uma orientação ali jurídica mais direcionada para a resolução dos problemas deles, né? Enfim, isso me marcou bastante pelo período que foi, né? E vários outros, né? Enfim,
E eu em acho comunidade, engraçado que tu tá comunidade. falando dessa história, sabe o que que eu me lembro? Eu tava no off, eu me lembrei do convite sendo feito no grupo, e todo mundo, não posso, tô viajando, não posso. Aí sempre a Cat, ela resgata tudo. Ela sempre salva quando tem alguma ação para poder comparecer e fazer. E ela, eu vou contigo. E aí, quando vocês estavam lá, eu, Felipe, manda foto para eu postar no Instagram da comissão. E ele me mandou, então eu recebi a foto de vocês dois. Eu disse, acho que era 23 de dezembro, se eu não me engano. Sim, era bem véspera de Natal. Porque eu tava indo viajar. E aí, quando vocês mandaram a foto, eu disse, eu não acredito que eles foram mesmo. Tava vocês dois ainda na foto, fazendo sinalzinho. Eu disse, eles estão E lá. eu ganhei uma bonequinha feita por alguém da comunidade. A minha bonequinha tá lá no local de honra, bem linda. Vira e mexe, as minhas sobrinhas querem roubar e eu não deixo. Porque aquilo lá é para mim exatamente um símbolo da alegria que a gente sente, da gratidão que as pessoas têm pelo que a gente está fazendo. Minha bonequinha roxinha, coisa mais linda, que uma das pessoas que a gente atendeu doou pra gente, né? Lembra disso, né? Sim, Tá sim. lá guardadinha a minha. E o agradecimento, como a Amanda falou, né? Em primeiro momento vem pela presença dos presentes ali no evento, né? Mas sempre direcionado para a OAB, né? Que a OAB está dando voz para algumas pessoas que geralmente não têm voz, né? Isso chega através de nós nesses atendimentos, né? E também dentro dessa reunião da rede, que a gente dá voz para eles, né? Eles, nesse novo formato que a gente está já presencial aqui dentro da seccional, uma vez por mês, as entidades estão tendo voz de se apresentar, né? Não apresentar o tema específico de qual ela atua diariamente, mas também apresentar a própria entidade, como é que ela funciona, como é que capta recursos, como é que é a administração, quais são os seus maiores problemas, qual é o volume de informação que eles são questionados pelos seus membros, enfim. Eles se apresentam para os presentes, né, e para a nossa comissão, que onde a gente absorve os temas necessários, né. E também, não fora atendimento, né, uma coisa que me marca bastante é sempre eu tive a necessidade de outras comissões, eu sempre fui atendido. A gente tem um contato muito direto com a Comissão de Assistência Social, a Comissão de Idoso, Criança e Adolescente, que geralmente os assuntos se misturam um pouco, né? Nós abrangemos essas três comissões, né? Mas quando é uma coisa mais específica, precisa de uma especialização naquela área, sempre que eu tive a necessidade de vir um membro ou o próprio presidente, né, não só nessa gestão, como gestão anteriores, sempre teve alguém presente para ir ali fazer uma palestra, fazer uma orientação para a nossa comissão, e eu agradeço demais, não só essas comissões, como a OAB, e a CASC também, né, a CASC, através aí de campanhas, né, de arrecadação, não só de materiais de material escolar, como material também de vestimenta, né? Faz a arrecadação e geralmente esse material é direcionado para a OAB Cidadã e a gente faz a distribuição. E sempre há um agradecimento gigantesco, geralmente na nossa reunião da rede sempre tem alguma coisa de doação que a gente coloca ali à disposição para quem tiver necessidade, eles fazem ali uma divisão ali amigável entre eles, ou uma tem uma necessidade maior, a gente direciona todo para eles, enfim, né, alimentos também, né. Eles são bem colaborativos e até o ano passado a feijoada da OAB, que arrecadava alimentos junto com a compra do ingresso, esse alimento arrecadado ele foi convertido para entidades que integram dentro da nossa rede. Então foi a IP Amarelo, grupo de escoteiros, né? Nós fizemos uma divisão, né? A gente fez um sorteio, porque foi um volume, foi mais de 2.000 quilos, né? Para privilegiar mais entidades, exato, né? A gente dividiu ali mais ou menos uns 350, 400 quilos ali, e fez, se eu não me engano, foram 6 sorteados, né? A gente fez aqui, junto com do administrativo da OAB, a gente fez um sorteio, gravou. Para dar paridade, né? Para não ter nenhum tipo de privilégio para ninguém. Foi muito justo, mas o recebimento que eu me recordo da tua foto no IP Amarelo fazendo entrega. O IP Amarelo é um grupo de escoteiros que integra dentro da nossa rede, como eu falei, temas bem diversificados. E esse grupo, ele fomenta nos jovens essa prática de alimentar-se de escoteiro, toda uma regra, todo um regramento, como você falou, quando você fala da música para os jovens, eu fico pensando, se não fosse esse projeto, onde eles estariam? Que perspectiva de plano, de sonho, de futuro? E aí, quando a gente se coloca assim no local de eu sou advogada, represento uma casa, uma classe muito privilegiada, o que eu posso construir para essas pessoas de dar esse acesso? E eu até estava comentando aqui em off, antes da gente iniciar, a nossa última reunião da rede, ela foi muito impactante e marcante, porque ela trouxe um projeto que é de
recuperação de pessoas com dependência química, toxomania, e um depoimento de uma dessas pessoas que vivenciou esse projeto foi a seguinte frase, onde eu me emocionei muito, em que ele passou diversas vezes aqui na frente da Beira-Mar, na utilização de cocaína. E quando, naquele momento, ele veio, entrou aqui, ele falou, estou dentro da OAB, falando hoje para pessoas plenamente esclarecidas e talvez até com uma carga de estudo maior que a minha, mas como a minha história hoje, eu me orgulho de não estar tendo que passando aqui na frente de cabeça baixa, mas sim podendo contribuir com a minha história, de mostrar o que a força de vontade, o que a superação faz. Esse elo todo, essa conexão toda, a carga exaustiva de trabalho que a gente tem, porque não é uma carga fácil, são responsabilidades, ser advogada é representar e fazer defesa de direitos, mas a gente ainda se dispõe a voluntariar perante a nossa classe, a nossa casa, e trazer esse elo de conexão e dizer, olha, nós estamos aqui, a gente é receptivo sim, e a gente quer ouvir todos vocês e vamos contribuir da melhor forma que formos. Então, a minha história impactante talvez foi essa, foi muito recente. E anterior a isso, foi a oportunidade de participar do seminário criado lá em Canasvieiras para pais de crianças com espectro de autismo. Porque a minha primeira formação foi em psicologia, então eu me identifico muito com a Comissão Obra Cidadã, que eu atrelo muito, e lá foi uma surpresa, porque a organização do evento tinha cronograma, tinha palestrantes, horário, e quando eu fui falar que eu levei a comissão, o símbolo, todo mundo ficou assim impactado. A OAB aqui, a OAB estando presente num movimento de comunidade, é engraçado como eles colocam a gente numa categoria como se a gente não fosse dar esse acesso. Então, eu me sinto muito lisonjeada de poder estar levando isso. Quebra um pouco aquela visão que muita gente tem e faz até muitas piadinhas, né, do advogado tubarão, do advogado que só pensa em dinheiro, só pensa em... Não é verdade. Aqui atrás da gravata, atrás, né, do vestido, existem seres humanos que se preocupam também e que dão um pouco do seu tempo e do seu conhecimento para auxiliar. Né? Existe o advogado tubarão, mas vamos combinar, não é a maioria. A maioria de nós tem sentimentos, tem conhecimento, tem disponibilidade e consegue doar um pouquinho daquilo que pode para a sociedade, daquilo que recebeu, ofertar também. É, né? Devolver um pouco, né? É muito privilégio, eu acho que a gente também se encontrar, a gente ter esse elo de conexão, porque a gente vai formando, a gente vai movimentando. O Felipe hoje é um suporte gigantesco que eu tenho na vida, não só na comissão, a gente troca muita informação. E talvez se eu não tivesse esse contato com ele dentro da comissão, eu não teria essa aproximação de conhecer um colega tão qualificado, tão competente, tão acessível e tão humano. Uma das características também que me chama a atenção. E assim como você, porque a gente está se conhecendo presencialmente hoje, mas sempre vejo muito ativa, disposta ali na movimentação do grupo e acho que isso é enriquecedor, essa troca. E todos os colegas que quiserem participar da nossa comissão, muito bem-vindos para conhecer essa realidade, para viver esse dia a dia, para ajudar a construir, né? Será muito gratificante. Mas assim, Ana, tá lembrando aqui, nem tudo são flores. Não. Né? Eu estava lembrando de uma situação em que eu peguei, porque como a gente explicou, de forma geral, o que a gente faz é orientar. Explicar, já orientar quais documentos as pessoas têm que ter, quais são os direitos que ela tem, mas o atendimento, né, o processo propriamente dito, a gente encaminha ou para a defensoria, ou às vezes, dependendo do local, para as universidades que fazem esse atendimento, mas há casos em que a gente precisa abraçar, não tem como você simplesmente dispensar a pessoa. E eu tive algumas situações assim, e uma delas me meteu numa enrascada, que sabe aquele momento que você pensa assim, o que eu faço agora? Uma ação de família, o rapaz estava desesperado, já tinha ido em vários locais, não conseguia e dava para ver o nervosismo dele muito grande, enfim, disse, não, tá bom, te ajudo. E aí peguei, era um processo, uma dissolução de união, né, guarda de criança, aquela coisa toda, e fomos fazer a audiência, era a ex-mulher, a advogada dela, a assessora da juíza, a promotora, eu e ele. Então, vejam, várias mulheres e só ele de homem. E ele fez umas ponderações e a juíza, quem a conheceu sabe que ela era bem durona e às vezes, né, impactante, ela tinha umas frases assim, ela dava bronca mesmo, né? E ela começou a dar umas broncas nele e ele olhou para ela e disse assim, você nem parece juíza, parece que você é advogada dela.
Nesse momento, eu ainda estou no controle da situação, seguro a perninha dele, calma, fica calmo, espera, não é assim. Mas ele não ficou contente com isso. Ele vai e diz assim, está muito claro que eu vou perder esse processo. Nessa sala só tem xoxota. E faz o sinal ainda. Ele não contente de falar, ele faz o sinal. Aquela juíza, muito calma que ela era, bate na mesa e manda prender o cara. Se o senhor está preso por desacato, eu ainda estava pensando na palavra que ele tinha dito, eu ainda estava concentrada naquela situação. Desconcentrou todo mundo. Isso, naquilo, eu não ouvi isso, assim, tanto que quando ela falou que o senhor está preso, eu levei um tempo, acho que eu levei uns 10 segundos para entender. Não, excelência, pera, não, a senhora não ouviu o que eu ouvi? Excelência, eu ouvi, mas calma, né? Não, porque isso, excelência, ele está nervoso, ele está... Aí, de repente, ela começa a rir. Ela começou a rir, ela disse assim, tá bom, eu vou liberar ele, porque assim, só tu para aparecer com um cliente assim aqui. E aí liberou o cidadão. Mas olha, gente, foi um suador, foi um nervoso para o moço não ser preso. Então, assim, às vezes a gente não, né, como quando pega coisa muito de sopetão, vem aquele cliente que ele tem algum desequilíbrio e você não conseguiu pegar, e aí na hora da audiência é um nervosinho para conseguir resolver. Eu sou juíza leiga no tribunal desde 2017, passei por todas as situações possíveis dentro de uma sala de audiência, mas a mais caricata foi de uma senhora, e assim, esse amadurecimento ele é muito enriquecedor e a gente só ganha no dia a dia. Ali naquele enfrentamento, quando a realidade acontece, sim, agora, como que eu vou contornar a situação? Na condição de juíza leiga ainda tem outros fatores, porque você tem que levar o conhecimento técnico, fazer se prevalecer, entender que você é a autoridade ali naquele momento, muito embora o juiz titular vá rever todo aquele ato. E era uma senhora de idade que entrou sem amparo de advogado, porque é outra questão que as pessoas fazem, juizado, causa simples. Não precisa de advogado, elas vão lá e interpõem tudo que elas desejam. E ela tinha o sonho de uma vida de tomar dentadura. E quando eu entrava para as pautas, depois dessa experiência, eu comecei a me preparar mais. Eu já não levei assim como se fosse causa simples. Eu não lia, eu só lia o caso, o valor da ação, e na hora eu conhecia, ver o que eu ia deliberar. Quando cheguei lá, ela entrou desamparada de advogado, a parte contrária era um dentista junto com o advogado, e aí estava escrito só vício redibitório. Eu pensei, vício redibitório, dentista, o que deve ser, né? Nem deu o trabalho de ler o processo. Ela começou a relatar que estava insatisfeita, que investiu o sonho da vida dela na dentadura, e que a dentadura não estava boa, só que ela falava com dificuldade, eu não conseguia entender. Aí o cirurgião, que deu a oportunidade dele falar, disse que não, que foi bem executado, tudo tava, e tecnicamente o processo estava muito correto, estava fidedigno. Ela se revolta, tira a dentadura, bota na mesa e fala assim, isso aqui ficou bom, esta merda? Nessa expressão. Eu estava olhando, eu pensei, e agora o que eu faço? Eu disse, senhora, se recomponha, pega a sua dentadura, a gente já vai resolver. Mas são situações que tu tá ali no enfrentamento do dia a dia, porque a gente tem o rigor da prática, da formalística, do respeito, da palavra, da colocação, mas todas essas pessoas que a gente recebe, a gente tem que inserir no nosso meio, adequar, naquele caso, desamparada de advogado, porque talvez se tivesse uma orientação, mas também foi o calor do momento, ela ouvindo ali que o sonho dela estava... Então, são situações que a gente passa no dia a dia que a gente, se não tem essa vivência de, eu tô me vendo como outro ser humano, eu tenho que entender, e aí eu fui me adequando. Então, não quis mais efeito surpresa, comecei a estudar tudo antes de entrar numa sala de audiência, para estar muito preparada. Não é uma situação constrangedora como as colegas relataram aqui, né? Mas é que o Felipe, ele pega uns casos que ele compartilha, que eu fico assim, da onde que tu desencava? Porque, não, isso não pode estar acontecendo no mundo real. Acontece, ele consegue ter esses clientes. Sim, mas um primeiro caso, né, via comissão, né? Acho que foi a primeira que eu estava ali como vice da comissão, o Dr. Bispo ainda como presidente. A gente teve um convite de fazer um atendimento numa das comunidades ali do centro de Florianópolis, e se criou todo um burburinho de como a gente ia subir a comunidade. Ninguém queria ir com o carro, porque a gente precisava de um carro da OAB, e o carro não estava disponível, porque tinha já se eu não me engano, era um congresso na época, os 2 carros da OAB estavam ocupados, e todo mundo com medo de subir com o carro, e eu ali, uma discussão durante 2 semanas no nosso grupo, quem que vai de carro, como é que a gente vai deixar embaixo, pedir para alguém subir. Falei,
aí ficou todo aquele, eu falei, meu Deus do céu, primeiro atendimento, eu vou subir o morro no centro de Florianópolis. O que está acontecendo, né? Subiu aquele apavoro, né? E graças a Deus, se não me engano, foi a doutora Amanda, né? Que falou, gente, a gente foi convidado. É uma comunidade, ela é acessível, e, enfim, eu acho que não vai acontecer nada com a gente. E eu segui o mesmo rumo dela, falei, gente, quem quiser ir, eu vou com o meu carro, não tem problema nenhum, eu vou subir com o meu carro, enfim, se tiver acontecer, vai acontecer, mas eu creio que não vai acontecer pelo pensamento da doutora Amanda, mas sim, fiquei apavorado, porque teoricamente, né, infelizmente, pela vivência aí do cotidiano, principalmente de jornais, enfim, né, criminalidade e tudo mais, seria um local de difícil acesso. Mas já na subida já foi totalmente invertido isso, né? A gente subiu tranquilo, passando sim por alguns pontos ali não de vistoria, mas de atenção, né? E foi super tranquilo. A gente estava com adesivo da OAB, tinha um carro na frente também, se não me engano, do SESI, que estava acompanhando a gente no mesmo evento, né? Subimos, chegamos lá, fomos super bem atendidos, tinha estacionamento para nós, café da manhã posto, para nós especificamente, né? E, enfim, passamos o dia inteiro lá, almoçamos, trocamos ideias, fizemos a orientação jurídica ali para a comunidade, foi lindo, mas, assim, em primeiro momento era um apavoro, era uma situação assim de, meu Deus, o que vai acontecer, o que vai acontecer, e no decorrer ali, graças a Deus, deu tudo certo, não teve problema nenhum, né? Mas sim, tem causas que a gente vê, né? É o desconhecido, né? É o Tem desconhecido. uma imagem. A experiência de quebrar paradigmas também. A primeira vez que eu subi também, eu também fiquei apreensiva. Porque a gente vê jornal, vê aquela coisa, tu tem aquele medo, tu tem aquela situação. E a pessoa disse, não, doutora, vocês estão vindo aqui, vocês vão ser muito bem recebidos. Neste caso, nós fomos com o carro da OAB, e você vai subindo assim, você vê algumas coisas que fogem do teu dia a dia, foge da tua realidade. E o que é bacana para a gente quebrar paradigmas também é a gente parar de fazer julgamento das pessoas da comunidade, porque a gente começa a entender o que elas enfrentam também. Aquelas crianças que visualizam aquela cena que, para a gente, num primeiro momento, como não faz parte do nosso dia a dia, é impactante. Então, isso é bom também exatamente para isso, para a gente ter uma quebra e entender que a realidade, ela é diferente daquilo que a gente vivencia. Então, isso é muito importante. Essas experiências de subir são muito importantes. E, mais uma vez, a gente convida os colegas. Vem conhecer, vem participar. Porque isso faz bem para todo mundo, para a sociedade, para você, né? Para quem participa, vai enriquecer de várias formas. Esse acesso da realidade, né? O que a gente recebe. A gente recebe o acesso à realidade. E eu vou indicar que, quando me formei em psicologia, era exatamente isso. O campo técnico acadêmico de eu estudar uma patologia lá, o espectro autismo, na minha época foi meu tema de monografia, não era tão abordado, não era tão falado, era uma vergonha, inclusive, ter um transtorno, porque era como se fosse uma patologia da psiquiatria sem retorno e uma sanidade mental irrecuperável. Essa realidade, quando é posta no dia a dia, indicar, isso não é algo para fazer piada, isso não é algo para ser divertido. Isso é uma deficiência que essa pessoa ela precisa conviver com essa deficiência e que mecanismo a gente vai trazer para que isso aconteça. Eu tenho TDAH, que é transtorno de déficit de atenção, me formei em psicologia e tive uma descoberta de diagnóstico muito tardiamente. E até ter essa descoberta de déficit de atenção, eu tive vários transtornos. Crise de ansiedade. Imagina um advogado que vive com agenda de prazo e que a nossa vida é prazo, a gente vê prazo em tudo. Quando começa, quando termina e quando vou dar conta. E aí eu viver nesse fluxo e não entender o porquê a desorganização excessiva, o porquê trabalhar com 1000 abas ao mesmo tempo e não conseguir finalizar uma com qualidade. E depois que você se reconhece e se vê, você vai afastando. E aí talvez seja isso, é não ter o contato, subir um morro. Eu tenho algumas questões de processos criminais, mas que eu nunca tive a sensação de fazer o in loco, viver o que de fato. Uma coisa é eu receber as fotos, documentos, laudos, relatórios, e vou trabalhar tecnicamente ali em cima. Outra coisa é eu sair da onde eu estou e essa realidade que não é a minha vivencial do dia a dia, e choca, óbvio que choca, e como também vai ter medo e insegurança. E acredito que nesse elo todo, quando a gente recebe, que a gente mudou o formato das reuniões, a gente divide a reunião da rede, que é mensal,
no primeiro momento, o assunto técnico com o profissional convidado para abordar ali para as entidades, e o segundo momento é uma entidade que faz parte da rede se apresentar. E eu achei magnífico a evolução delas, porque elas vêm com a apresentação em slide, desde a criação, de como surgiu, qual é o contexto. Então, se a gente não tinha, como na temática passada, muito embora eu conhecesse a questão da dependência química, fizesse parte de grupos de apoio como psicólogo ouvinte, eu nunca vi o enfrentamento ali na realidade, aquilo ali acontecendo, e números crescentes. Então, assim, estão à margem por quê? Porque não querem ser vistos, porque é um tema delicado, porque é complicado falar que eu tenho um grave problema de dependência e eu estou reconhecendo isso perante todo mundo. E aí, sair do papel de vítima, não, eu não quero ser vítima, eu quero ajuda. Todo esse elo de construção, eu acho que faz a gente ser uma carga muito real e muito gratificante. Eu vejo isso como toda essa composição. Você falou da questão do espectro do autismo. Muitas vezes a gente olha como se tivesse que aquela pessoa, não sei se é essa a expressão correta, ser tratada. Mas eu penso que é a nossa evolução que deve ser trabalhada. E eu falo por mim, porque eu faço parte de uma outra comissão também, que é o AB Vai à Escola, e a gente vai às escolas apresentar para as crianças e adolescentes alguns temas. É muito gostoso também. E um dia eu falando sobre exatamente isso, sobre a questão de respeitar as diferenças, de entender que nós não somos iguais e que o que faz o mundo legal é exatamente as diferenças. Então você vai encontrar um coleguinha aqui com deficiência visual, aí um menino levanta a mão e diz assim, eu sou autista. Gente, quase que eu respondi assim, que legal, né? Porque eu não estava preparada para aquilo, eu não sabia como responder aquilo, exatamente por não estar preparada, por não fazer parte do dia a dia. E aí eu me preocupei com isso. Poxa, eu sou uma pessoa que eu estou representando a OAB, eu estou levando informações e eu não soube, acabei levando, acho que eu levei uma boa, porque eu falei, e você está aqui na comunidade, com seus amigos, na escola, todo mundo vê como isso é bacana, como a gente pode viver a diferença, mas o primeiro momento foi um impacto. E é isso que eu acho importante na questão das redes, exatamente a gente entender isso, que o trabalho ele não é feito só com, por exemplo, só com um dependente químico que seja, ele tem que ser feito para quem está ao redor, ele tem que ser feito para a família, ele tem que ser feito para nós advogados. A gente tem que saber que a gente vai tratar uma família que tem, por exemplo, alguém com espectro autista, não pode tratar da mesma forma, a gente vai ter que ter um olhar diferenciado. Isso é um aprendizado para a gente. Então, participar dessas reuniões onde tem a rede, para a gente poder entender o dia a dia e fazer, inclusive, um melhor trabalho. E não só isso, né? Tu falou bem, né? Afetar o seu entorno, né? De alguma forma, ser útil de alguma forma, né? Teve um convite para a OAB na gestão anterior, né? De um projeto que estava se iniciando e houve o convite para a OAB ser uma das instituidoras desse projeto que estava ali se criando em 2021. Ele se criou, a OAB aceitou através do Dr. Rafael, né, e se manteve através da nova gestão da doutora Cláudia, que é o Banco de Alimentos, né, é um projeto incrível, né, ele não é subsidiário, mas ele vem com um apoio grande do Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, que já é um projeto gigantesco, com mais de 1 milhão de toneladas ano doado, arrecadado e doado, né? Então aqui a gente está no embrionário, o Grande Florianópolis já constituído, várias instituições, e a OAB foi uma das que se propôs, né, através do convite de ser instituidora, e a OAB Cidadã foi posta no encargo de Esse é um off não muito difícil, porque no dia que ele tinha que estar na apresentação desse projeto, ele tinha uma audiência, ele me ligou 1 hora antes, você pode representar, e eu nem sabia o que era. Eu falei, para que Banco de Alimentos Santa Catarina? Pensei ignorantemente dessa forma, e quando chego lá, que eu lido com a realidade da erradicação da fome, da quantidade de pessoas que não têm acesso básico a alimento, porque é uma realidade muito distante de mim. Eu não consigo
visualizar que hoje, dentro do nosso estado, há pessoas numa condição de carência tão extremada Exato. que nem o mínimo de alimentos chega até elas. Então, quando ele me falou, eu falei assim, Felipe, porque o Felipe ele aceita todos os convites, ele aceita todos. Então, ele realmente quer abraçar o mundo. Eu falei, o que ele quer com um banco de alimentos? Qual é a necessidade desse banco de alimentos? E eu, na minha ignorância, já fui no caminho pensando o que eu vou fazer lá. Quando eu chego e vejo toda a apresentação, vejo a proporção, vejo o peso, vejo as instituições que estão ali envolvidas, eu levei um choque. Eu pensei, como eu estou aleatória nesse mundo, que eu não me dei conta de que ao redor essas pessoas realmente estão necessitando o que é tão pouco, o que é tão mínimo, que é ter o básico, em que pais mandam filhos para a escola para poder ter uma refeição digna, porque talvez em casa não vão conseguir ter. Então, fomentando a educação como uma forma de se manter. E aí esse projeto foi muito enriquecedor. E aí toda vez que acontece essas situações, eu ligo para ele de volta. Eu disse, nossa, eu saí destruída. Porque daí eu entro no meu colapso pessoal e eu disse assim, a gente ainda está fazendo muito pouco. Aí depois você conseguiu chegar lá, né? Foi o lançamento, né? O projeto já vinha, né? Mas esse dia específico teve o lançamento e eles marcaram ali no horário que é de trabalho nosso, né? Início 4h30 da tarde, Uma com sexta-feira. término numa sexta-feira, com término previsto para 6 horas e tinha uma audiência de instrução ali ao lado, né? Foi próximo ali do Fórum de São José. E minha audiência era 5h30, então eu estava lá 4h30 e eu falei, olha, se iniciar às 4h30 e eu for um dos primeiros a falar, sem problema nenhum. Mas se houver atraso, provavelmente eu não vou conseguir pessoalmente, então convidei, né, sempre convido a doutora Ana para estar presente, outros membros também da comissão, para caso eu não possa, a doutora Ana vai estar presente, né, e dito e feito, se iniciou com quase ali meia hora de atraso, né, teve a primeira fala, o presidente, o vice, alguns diretores falaram na minha frente, deu o horário, saí, não atravessei a rua, mas fui até o final da rua, que era o fórum, já fiz a minha audiência, cerca de meia hora, e retornei. Nesse retorno, eu acho que a Ana tinha acabado de ter feito a fala, né? Agradeço sempre, eu estava né? segurando ali para dar tempo dele chegar, mas não deu. Agradeço, mas assim, é um projeto enriquecedor, a OAB está bem representada, bem requisitada, levando o nome, né? A gente hoje já está com uma arrecadação aí mensal bem grande. Houve uma troca também com a nossa rede OAB Cidadã, porque os nossos cadastrados na rede OAB Cidadã também se tornaram cadastrados no Banco de Alimentos, e o Banco de Alimentos se propôs a fazer uma vistoria em cada instituição para ver a cozinha, como é que é o administrativo, como é que é a distribuição, se é uso interno, se distribui para a sociedade, enfim, né? Tem todo esse cadastramento ali também. Critérios bem cuidadosos, né? Exato. Tem a Unisul, né? Cara, o trabalho da Unisul está sendo fenomenal, porque ele já colocou o setor de nutrição ali dentro do próprio banco de alimentos e virou um trabalho de conclusão. Então, basicamente, eles vão ter que passar pelo banco de alimentos para fazer o seu conclusão de curso. Então, assim, é fenomenal as proporções que tomam, né? Às vezes o processo ele se inicia com um objetivo e ele vai se ampliando. Está crescendo muito. A gente já iniciou em Florianópolis, já estamos grande em Florianópolis, já está um polo sendo criado em Tubarão, Joinville e Jaraguá do Sul também já está para ser criado um polo ali também do Banco de Alimentos. A intenção é fazer Banco de Alimentos Santa Catarina, atingir todo o estado, né? Mas tem que ir com calma, com muito planejamento, né? Mas o interessante é a troca que a rede OAB Cidadã e a importância que ela está fazendo. E os offs dos bastidores de uma vida nada fácil, porque daí os outros colegas estão, assim, dissipados pelo Estado. É outra questão que a gestão trouxe, que foi poder agregar outros colegas de outras subseções, de outros estados, dentro das comissões que ficam aqui na seccional, e a nossa comporta outros colegas, e por isso que às vezes não conseguem estar tão presente nas ações que acontecem aqui, mas que de certa forma se fazem presente quando se interligam ali no grupo. Isso também é enriquecedor. Não, e o apoio das subseções, né, desses colegas das subseções, das comissões sociais das subseções, né, então geralmente a gente recebe algum convite aqui pela comissão estadual e é um longo caminho, né, um trajeto muito longo, então a gente aciona a subseção nos envia um contato de um colega que faz a parte social ali
daquela subseção e a OAB está presente naquele projeto, naquela situação ali necessária naquela região. Então, essa troca aqui, essa interação é muito, muito, muito importante mesmo. Inclusive, se tiver subseção que queira, que não tenha participação ainda, que não tenha uma comissão temática nessa área, que quiser esse apoio também pode procurar. A gente teve um momento, acho que foi em 2018, nós fomos a Rio do Sul, por exemplo. Eles, a subseção lá tinha interesse em criar uma comissão nessa área, elaboraram um atendimento, ia ter um evento, nós fomos, fizemos todo um trabalho, fizemos o atendimento, mostramos como explicamos a questão da rede, e a subseção ela pretendia manter e criar isso lá. Infelizmente, na sequência veio a pandemia e eu não sei como acabou ficando isso. Mas dá para fazer também esse crescimento para todas as áreas. Que eu me recordo foi Joaçaba, a Patrícia Dalcortivo, que faz parte da nossa comissão, né? Ela é bem ativa e a gente fez um projeto da cartilha de paciente oncológico. Eu já tinha um estereótipo, daí passei para ela, ela desenvolveu, levou. Então, assim, essa junção, assim, o nosso resultado aqui chegar até a parte de Joaçaba nesse elo de conexão, e depois ela ficou bem agradecida, porque ela disse que o retorno foi muito excelente, e acho que é isso que a gente acredita, né? Essa troca, essa contribuição. Na rede. A rede é fundamental. Não só fora, né, a rede OAB Cidadã, mas a nossa rede dentro da própria OAB, rede junto com a CASP, então todo mundo se complementando, se ajudando, e a gente leva aí a OAB, o nome da OAB, a cidadania, né, o acesso à cidadania como geral para a população, retornando aí o conhecimento que a gente tem para complementar. E também eu acho interessante que a comissão permite isso, a gente conhecer colegas que talvez se não fosse pela comissão, com certeza a gente não teria algum elo de conexão, se não fosse através da comissão, e aí a gente passa a se conhecer, passa também a entender as dificuldades, porque a gente também compartilha bastante dificuldades do dia a dia. Tá acontecendo tal caso comigo, será que é só comigo? Aí não, também já aconteceu. Aí tô mais aliviada então, porque não tô sozinha. Essa contribuição interna para nós também, ela é muito gratificante. Eventos que acontecem dentro da UAB, que às vezes um sabe, outro não sabe, já se inscreveu, tem conhecimento, não vi, então a gente se chama muito também. Então, além da atividade externa, da gente estar recebendo isso, internamente, a gente também carrega essa complementação. Conseguir grandes amigos. Isso é o bispo, o saudoso bispo, que eu tenho um amor imenso, ex-presidente da nossa comissão, foi quando eu entrei, ele ainda era presidente, e que eu tenho um carinho enorme, ele é muito acolhedor. E também outras pessoas que... A doutora Cessuana, não maravilhosa. Faz mais parte, mas está sempre ali. Ela está na comissão da pessoa com deficiência, sim, super ativa idosa também ela está, né? Eu não sei se ela está mais na idosa, mas enfim, ela é super ativa em qualquer comissão que ela se propõe. Ela tem um perfil maravilhoso. Ela é maravilhosa, super voluntariado que ela faz ainda hoje, né? Não mais fazendo parte da comissão, mas ainda assim questiono ela, busco conhecimento dela em muitas áreas, às vezes eu não sei nem qual órgão procurar, né, e ela me dá um super toque, sim, o Dr. Bispo também super acessível, hoje o conselheiro aí da nossa casa, mas também super acessível. A gente vai vendo a evolução dos colegas dentro da casa também, né? Passou como presidência da comissão, hoje está no conselho estadual ali deliberando as nossas prerrogativas e traz esse contato de conexão. Doutora Jéssica Rosa, doutora Faiane, que eu tive, não as conheço pessoalmente também, mas a gente interage bastante. São maravilhosas. Eu falei para a doutora Jéssica, tenho muita ansiedade de viver esse momento, de conhecê-la pessoalmente. E essa questão da pandemia foi muito engraçada, né? Porque a gente interagia ativamente e conhece e acompanha, mas pessoalmente quando... Nossa, como hoje, tô te conhecendo pessoalmente, foi muito legal essa experiência também. E assim, não só para os colegas nossos que porventura queiram participar da nossa comissão, pode vir como ouvinte, né? Me chama ali, busca meu contato, com o setor de Felipe comissões. Nunca responde, mas fica a dica. Se quiser falar com ele, manda e liga, que daí ele responde. Às vezes é complicado, né? Correria, a gente faz o possível. E agendar essa reunião, porque na última a gente passou... Não. A última eu tive um percalço ali, acabei esquecendo de reservar a sala, mas graças a Deus a ESA, também agradecer a ESA, fenomenal, libera ali a sala da ESA para a gente fazer a nossa reunião ali no térreo,
O pessoal adora a sala. Que é um espaço que comportou bem as nossas necessidades. Exatamente, estão sempre ali à disposição. E agradeço muito a ESA por nos permitir a utilização da sala ali, está à disposição. O pessoal da casa aqui, os colaboradores da casa da OAB sempre muito receptivos. Muito atentos com a gente ali, com os nossos visitantes também, né? Enfim, agradecer a todo mundo. Quem quiser, nossos colegas participaram da nossa reunião, por favor, entrar em contato. Para entender um pouco dessa dinâmica, dessa loucura, diretamente. essa E se porventura alguma entidade tem setor tiver acesso a esse conteúdo também, quiser fazer o cadastramento na nossa comissão, né? É só procurar ali no site da OAB Cidadã, ou melhor, no site da OAB Santa Catarina, vai ali em estrutura, tem a OAB Cidadã, e tem ali um dos quesitos cadastramento. Então tem umas perguntinhas ali simples, né? Só para a gente ter o contato com a entidade, né? Nome, principalmente um telefone, o nome do presidente ou do responsável e um e-mail, para que possa fazer parte aí, né? Está aberto para todo o estado, não só a Grande Florianópolis, né? Infelizmente, no momento, a gente está só com uma reunião com o terceiro setor, da reunião da rede presencial aqui na seccional, mas a gente está programando, quem sabe, fazer através de transmissão, mas demanda um equipamento, demanda mais pessoas. Uma estrutura mais elaborada. Maior, né? Mas é sempre toda segunda, terça-feira do mês. Já é fixo a nossa data, e é das 10 ao meio-dia. Aqui na seccional, no térreo, na sala da ESA. Então, fica o convite aí. Já é o calendário fixo. Para estarem presentes. Cada mês é um efeito surpresa. A gente vê um convidado e um profissional, porque esse mês eu fui privilegiada, cheguei, que a gente tem todo um preparo antes, e a gente sempre fala isso, que eles ficam muito ansiosos para entender quem são os membros da comissão, porque eles sempre veem muito eu e o Felipe. E aí a gente montou um slide de apresentação em que a gente colocou as fotos de todos os membros da comissão, referenciando cada advogado que fazia parte, porque a gente só é exposição, mas tem por detrás um trabalho muito maior, e a gente também faz questão de deixar isso em evidência. Você falou que faz parte de outra comissão, né? Uhum. Eu tive a experiência também de uma outra temática mais específica, de uma linha que eu atuo bastante, que é direito da saúde, e aí, quando você fala de ganhar amigos, isso é muito gratificante, porque eu não fiquei na comissão por questões de agenda, enfim, onde eu vim para a OAB Cidadã, mas eu levei amigos que hoje são, assim, os meus pontos de referência para qualquer dúvida. Então, essa conexão eu acho muito relevante. Se não tem essa similaridade com a casa, se não tem esse acesso dentro aqui, a gente pode fazer parte da comissão integral, não vai onerar, não vai gastar um trabalho voluntário e todo mundo contribui. Até o Dr. Giovanni, que eu conheço na comissão de saúde, que a gente troca muita experiência, muito interessante também, é conselheiro estadual. Então, por isso, essa troca ela é muito significativa, porque eu acabo recebendo, tá tendo tal coisa, e que talvez se eu não tivesse esse elo, eu não saberia. Não, eu vou falar para vocês o momento mais difícil da minha vida, né? Há 4 anos atrás, eu levei um porretaço grande da vida, e eu tive todo um suporte exatamente de colegas, amigos que a gente, né, construiu dentro da comissão, e que me deram suporte quando eu não ia conseguir. Então, pessoas que tocaram meus processos no momento que eu não consegui. Eu fiquei um mês totalmente atordoada, sem possibilidade, e esses amigos disseram, não, deixa comigo, tá aqui. Né? Amigos que eu fiz inicialmente na Comissão de Direito de Família, aqui na comissão, pode ficar tranquila, cuida de você, que nada vai dar errado. E como que foi isso? Foi nessa construção, começou aqui, mas aí a gente tem um happy hour, a gente tem uma conversa, a gente tem um auxílio, se tornaram amigos pessoais que me deram apoio no momento mais difícil que eu vivenciei. Então, isso é vida, gente. Aqui não é só OAB. A gente vem para a OAB, mas a gente aqui leva coisas para a nossa vida. Não, com certeza. Causas de parcerias aí eu fiz um monte, desde da comissão jovem, né? Na verdade, hoje eu estou como advogado devido à comissão jovem. Quando tu fala jovem, então... já me dá até um desânimo, porque o meu boleto de desconto do jovem advogado foi ano passado, aquilo lembra-se agora. É mesmo fácil. Agora eu já estou numa fase que eu não estou mais no jovem advogado. Que saudade dessa época. Não, em que tudo era inovador.
Então, ali, a Jovem Advocacia, a gente criou um grupo ali muito forte na minha época, 2017, 2018, ali, quando eu entrei, né? Então, foi graças à Jovem Advocacia, doutora Clarissa, doutora Amanda, doutora Fernanda, doutora Paula, enfim, todas essas, né? Leva todo Doutor mundo. Matheus, tenho eles até hoje, são parceiros de ação comigo até hoje, então tudo que eu preciso, não fora da casa, como coisas dentro da casa também. A doutora Clarissa é a nossa coordenadora de comissão hoje, então ela está super atenta ali também, né, levando as questões da Jovem Advocacia também ainda perante a diretoria e o conselho. Enfim, são pessoas que Eu eu vou contar trago. uma história Não muito é? constrangedora. Ó, desse cidadão mendigo, eu acho que eu tenho algum caos ou incomodo pelo menos uma vez por mês Eu todos da pagava o comissão. meu boleto parcelado só para ver lá no boleto desconto jovem advogado. Quando me tiraram aquilo, veio uma crise muito forte de dizer: eu saí desse quadro de jovem advogado. Não, isso não vai existir mais. Ai, dá uma crise, dá uma crise. A gente começa a perceber que a gente está ali numa evolução assim: ai, eu cresci, agora eu sou grande, eu tô aqui dentro. Mas o quanto é bom isso, né? Porque eu comecei na Acadêmicos de Direito. Então, Acadêmicos de Direito é aquela euforia da faculdade, é conhecer o OAB, tá na faculdade, formou, passou, pegou carteira, cerimônia, chorei horrores. A minha cerimônia, porque como eu fiz bastante estágio na época de faculdade, eu convidei todo mundo dos lugares onde eu fui, veio todo mundo. Então eu senti assim, nossa, que sensação na vida. Quem me entregou a carteira, como eu recebi carteirinha como estagiária, que foi um escritório que eu fui em muito tempo, o Dr. Jaraguá, excelente, a área criminal, ele é uma referência em tribunal de júri. E posterior, como advogada, eu fiz questão de que fosse a minha primeira supervisora. O primeiro local em que eu tive assim a vivência com a advocacia, o nome dela também é a doutora Ana Paula, e aquilo foi muito marcante, porque ela não esperava que eu iria convidar. Eu tive depois várias participações de amigos que seguem comigo. Um dos magistrados que eu trabalhei no Tribunal de Justiça foi o doutor Alexandre Moraes da Rosa, que hoje é um dos meus amigos pessoais mais fiéis, assim, me acompanha em tudo e eu levo muita coisa para ele. E que também estava presente no dia da entrega da minha carteirinha, então assim, foi bem diversificado, todo mundo que estava ali. Mas o quanto é gratificante ver aquele momento de, assim, de toda uma construção, e aí agora eu cheguei, e agora que eu cheguei aqui, o que eu vou fazer? Então, voltei para a comissão, porque eu pensei, é interessante estar dentro da comissão. Eu tenho que exercer o meu papel também no lado de que eu quero ver bem, de acolher. Então, essa construção, acho que ela é muito significativa. E aí a gente ganha isso, essas amizades que vêm dessa vivência. O doutor Giovanni, ele é muito caricato, assim, porque ele é um advogado bem personalizado, ele não fala uma palavra fora do contexto, ele é todo muito metódico, é conselheiro também. Então, eu acho que ele faz muito jus ao que ele ocupa. E já tem uma construção aí de 20 anos de advocacia, então ele já está há anos, um pouquinho a mais, bem à frente. E a gente, nessa troca de eu venho com uma visão do que a advocacia representa hoje, e ele já traz aquela passividade do que ele já viveu ao longo de tanta transformação, e isso é também gratificante. Isso é enriquecedor. Mais uma vez, eu gosto dessa palavra do que a gente ganha, porque eu já faz tempo que eu não tenho a vantagem de ser jovem advogado. Não passou pela crise. E aí, às vezes, a gente fica assim, eu já sei tudo. Já sei como funciona a advocacia, eu já sei como funciona. E isso, gente, você trabalhar com o jovem advogado, eu tenho 2 jovens advogados lá no escritório, a gente está numa parceria muito bacana, e eu aprendo com eles diariamente, porque a sociedade está numa nova pegada. E aí, a gente com uma visão, eu não sou velha, tá, gente, que isso fique claro, mas é de um outro momento, é de uma advocacia mais metódica, e o mundo hoje está mais ágil, ele exige coisas diferentes. A internet, rede social, a própria, o marketing que se faz, o marketing jurídico, como você fazer. Então, se você fica preso lá na idade da pedra, você pode ter problema. E aí achar que você é dono da verdade, porque já tem 15, 20, 30 anos de experiência, você pode acabar, de repente, morrendo na praia. Eu aprendo com jovens advogados lá, diariamente. E isso é importante, fazer parte e trazer eles para a nossa comissão também. E esse marketing digital também é meio perigoso, né? Porque ele dá uma glamorização inexistente. Também. Porque o off do fazer acontecer, do dia a dia, de toda uma composição de estrutura, ela é bem tortuosa. Claro, essas facilidades eu acredito que elas agregam, elas comportam,
mas a advocacia, que a gente brinca em termos, advocacia raiz, advocacia Nutella, ela é meia diferenciada. Eu acho que tem que ter esse comprometimento de qualificação, de sentar, de ver, tem que ter essa abertura de mente para o novo que está chegando, que a gente não pode se fechar para isso, mas essa troca, essa oxigenação. É uma palavra bem interessante, a oxigenação de você, assim, estar em contextos de pessoas que carregaram toda uma história, de uma vivência, de uma construção. Você vem com uma outra bagagem e todo mundo de uma linha de conexão. Por vezes é muito desencontrado, né? Porque eu divido bastante, mas eu dou o passo e tento dizer, não, eu preciso realmente recuar, voltar. E Mas a gente... divergência faz parte da Nossa nossa vida! Adoro essa palavra, divergir. Divergência, o que seríamos de nós advogados? Ouso divergir, adoro essa expressão. Não. Ela causa um caos apocalíptico. Não, com certeza. A diversificação dos assuntos, né? E como estar dentro da OAB, participando do sistema, a OAB nos traz o acesso a essa informação tão necessária para nós como advogados, né? Então, dentro das comissões, né? Não só a OAB Cidadã, como todas as outras. São 109 comissões, se eu não me engano, hoje existentes, com os temas mais variados possíveis, todas trabalhando afinco nas suas temáticas, trazendo conhecimento através da ESA, através do setor de comissões ali, com eventos específicos, lives, congressos e tudo mais. Então, participar do sistema OAB nada mais é do que ter retorno da tua própria anuidade, ter retorno do teu network que tu traz para a tua carreira, necessário para a tua carreira, né? Enfim, a OAB como um todo, sistema OAB Santa Catarina, CAASC Santa Catarina, participar, entender como é que funciona, nada mais é do que ter o retorno do todo investimento que tu faz, né? Não só através da unidade, mas também da tua participação como voluntário nessas comissões, né? Levar a informação não só para o cidadão, mas também para os colegas advogados que muitas vezes, devido ao excesso de informação, de necessidades na carreira, não buscam, né? Então, agradecer sempre a OAB Cidadã, a comissão, ao setor de comissões, a diretoria da OAB Santa Catarina, diretoria da CASP, por trazer oportunidades como esta daqui que estamos tendo, né? Inovador até também, né? Porque inovador. Tirar a gente do nosso dia a dia, de tantas atribulações, e assim, somos seres humanos reais, temos a nossa participação de contribuição, queremos ser vistos também, que outros colegas consigam sentir assim que existe uma conexão interna e externa, ao mesmo tempo que eu posso me interligar com de vários temas e profissionais de comissões específicas e criar relações dali para fora e a gente viver isso, acho que é significativo, essa abertura, esse espaço. Às vezes a gente tem algumas imagens de alguns colegas que a gente não vivencia, e quando a gente vivencia, a gente ganha surpresas boas. Nossa, como essa pessoa é enriquecedora, como você falou assim várias vezes. E é enriquecedor ter essa surpresa positiva. E eu sinto muito lisonjeada, porque tem colegas que eu olho em determinadas situações, em eventos, em palestras, eu disse, nossa, que orgulho de fazer parte disso. Eu tive a oportunidade de, recentemente, falar com o Dr. Eduardo Melo, que o escritório dele fica no mesmo edifício que o meu, e a gente, de vez em quando, se encontra no café. E teve uma oportunidade que foi, acho que na abertura ou na posse dos conselheiros, ele deu uma fala sobre como surgiu a OAB no estado de Santa Catarina. E nessa fala dele, eu estava bem desmotivada enquanto advogada por diversas situações, e quando ele começa a falar sobre o que nós somos como advogado, o que nós representamos, qual é o nosso papel dentro de toda essa estrutura, eu olho e nossa, eu sou isso, eu faço parte disso, e me sinto orgulhosa de me visualizar com esses perfis que levam com competência a nossa prática, porque é um dia a dia difícil, frágil, e que a gente encontra muita divergência de opiniões. Somos pessoas dotadas de uma personalidade. Imagina, nós, como seres humanos, pessoas de várias características. Aí temos uma função que nos joga para o embate direto. Porque ainda por mais que se fale de conciliação, mediação, conflito, pacificação, polarização de falas, nem todo mundo está nessa consonância. Ainda eu vejo colegas que acham que somos rivais. Para mim, é claro que nesse campo não tem rivalidade. Somos todos parte de um cenário que é necessário. E aí você vai estar defendendo um campo de um interesse do teu cliente que vai ser divergente do meu.
mas eu não vou te olhar como meu inimigo. Eu estou olhando o direito como aquela questão e que a gente não vai chegar. Mas, infelizmente, ainda tem colegas que não conseguem chegar nessa visão e nada que impeça também essa construção. Não deu ali, mas, ó, vamos ver o que está acontecendo, porque essa pessoa também tem uma vida paralela, pode ser que ela não está num bom momento, e, enfim, toda essa construção acho que é resultado do que a gente está vivendo aqui hoje. Então, acho válido. Com certeza. Então, eu creio que nosso tempo... Esgotou? A gente fala demais? Esgotou. Até passou um pouquinho ali, pelo jeito. Mas agradecer a oportunidade que a CASP nos deu, né? Pelo menos é a minha primeira vez que eu participo de um passou o podcast. nervosismo? Porque ontem ele me ligou e ele disse que ele estava nervoso, que ele não sabia se ele ia conseguir ver esse momento. Ah, eu vou falar, Felipe. Não. Só que eu falo. Não. Ai, doutor Felipe, desculpa, doutor Felipe. E ele estava bem ansioso, mas acho que você saiu super bem. Saímos super bem, né? Então, agradecer a oportunidade, doutora Juliana Mandelli, doutora Herta, a Rádio Casca aqui, através da Ju, nos acompanhando aqui também. Agradecer super essa oportunidade. A Ju que nos atura, né? Que nos aturou. Já é o segundo momento que ela está tendo essa paciência. Agradecer muito aí a oportunidade de não só trazer esses causos pela comissão... E a doutora Cat também, né? É verdade, a presidente da doutora Cat aí, que retorna, mas às vezes, né, para nós, não só o online ali, sair das dificuldades, né, tá com uma filha não recém-nascida, mas muito pequena. É só sobrinho que a gente A sobrinha? Aquele dia que você me pegou, eu tava com esse sobrinho, tava de Sim, babá. exato. Então, mas sempre comparecendo ali nas nossas reuniões online e dando suporte através do grupo durante o mês aí, sempre na nossa necessidade. Doutora Ana, parceira aí da... Quero likes. Quero curtidas. Da vida aí. Agradecer muito aí a presença também. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado.